Começamos nosso curso com aula 1. O título da aula é Espaço Afino. Nessa aula, eu vou introduzir espaço linear afino, que nós vamos utilizar para formular as leis de Newton e outros assuntos de mecânica. Então, o que é espaço linear? Espaço linear, lambda, é um conjunto onde vivem vetores. Vetores a gente vai anotar com flecha em cima ou com fonte preto, por exemplo, nas listas. Então, espaço linear é conjunto onde vivem vetores. Vetores têm duas operações sobre eles. Então, espaço linear também existe sobre números. Então, números reais ou complexos. Então, no nosso curso, a gente vai usar somente espaço linear sobre números reais. Então, esse símbolo L, números reais. Números reais, aqueles que pertencem ao eixo real. Certo? Então, duas operações sobre vetores. Então, vetores são objetos que podem sofrer duas operações. Primeira operação, multiplicação por número, certo? Também é um vetor, certo? Segunda operação, soma dos vetores, também é um vetor. Eu vou escrever C como resultado, mas claramente não é mesmo C, certo? Quer dizer, esse resultado pertence a espaço linear. O resultado pertence a espaço linear. Tem vetor especial que se chama zero, que pode ser escrito como zero ou qualquer vetor A, certo? Prova você mesmo. Quando você vê todas as propriedades dessas operações, certo? Então, esse vetor especial, qual a propriedade dele? Se adicionar ele a qualquer vetor, ele deixa aquele vetor intacto, certo? E ele pode ser definido como vetor multiplicado por zero, qualquer vetor multiplicado por zero. Agora, propriedades dessas operações. Propriedades. Então, linearidade. Espaço se chama linear. Linearidade, essas duas operações, certo? Mas essas duas operações têm propriedades. Primeiro, comutatividade. Então, primeira propriedade. Propriedade 1. Comutatividade. Então, A mais B igual B mais A. Isso parece óbvio, né? Segunda. Então, multiplicar por um número que é produto dos dois números e multiplicar por um e depois por outro, certo? Essa distribuidade a respeito à multiplicação. Terceiro, então, distribuição da soma. Então, A mais B mais C não precisa brackets. Por quê? Porque tem essa propriedade, certo? Mais C. Parece como 2, né? Só que no 2 nós temos isso feito como número, certo? Agora, claramente, se pegar a soma dos números, né? Vai ser a soma dos vetores na cada número, né? Isso eu não vou escrever aqui, mas com isso parece óbvio, né? Então, agora, tem quatro propriedades que tem a ver com multiplicação. Isso que nós temos, multiplicação da soma, né? Isso que eu falei agora. Eu posso escrever y mais x e depois utilizar essa propriedade para ambos tipos de produto. Então, quer dizer, x no A mais b, x no A mais x no B, certo? Y mais x no A igual y na A mais x no A. Mas isso é óbvio, né? Devido à multiplicação. Então, por exemplo, essa propriedade 2, tá? E propriedade 4 para os números, isso é basicamente propriedades do eixo real, certo? Que nós devemos observar que eles são compatíveis com nossa multiplicação vetores por números, certo? Agora, o que mais nós temos aqui? E nós temos o seguinte, nós temos nesse espaço linear mais uma operação que cria, quer dizer, resultado do qual é número real,
certo? Essa operação se chama produto escalar. Às vezes eu vou colocar brackets, às vezes não, mas o ponto no meio significa nosso curso produto escalar. Esse produto tem propriedades, então ele é linear. Então quando a função é linear, significa que A no x no b mais y no d, por exemplo, é igual a no x no b mais y no a no d, certo? Então, quer dizer, agora eu coloco bracket, vai ser primeiro computa o produto escalar, depois multiplica por número. Essa é a linearidade respeito a segundo vetor, segundo esse aqui, b. Mas essa linearidade, ela também se estende ao primeiro vetor, porque esse produto tem outra propriedade que se chama simetria. Ele é simétrico, quer dizer, se trocar a ordem, o produto é mesmo. Essas duas propriedades do produto escalar. Terceira propriedade, que define nosso espaço como espaço euclidiano. Então, eu falei do espaço linear e afino, certo? Até agora, eu introduzi o espaço linear como produto escalar. Agora, eu vou introduzir espaço linear euclidiano. Significa que, nesse espaço, o produto escalar tem a seguinte propriedade. Vetor, produto como ele mesmo é maior do que zero, primeiro, igual a zero, segundo caso. Somente quando A igual a zero, aquele vetor que eu introduzi. Então, essa propriedade se chama positividade do produto. Então, existem espaços lineares que não são euclidianos, que são utilizados na física. Por exemplo, o espaço de Minkowski. Então, esse espaço aqui esqueci, o I ou E, tá? Euclidiano. Euclidiano devido à positividade do produto escalar. Então, o produto escalar é positivo. Então, quando o produto escalar é positivo, o que significa isso? Isso significa que a gente pode introduzir ângulo. Por exemplo, cosseno do ângulo entre dois vetores pode ser definido como A no B, dividido por comprimento do A e comprimento do B. Então, eu não defini o que é comprimento. Então, eu vou definir agora. Comprimento do A é produto A como ele mesmo, raiz quadrada. Então, agora, raiz quadrada, claramente, você pega depois de calcular o produto. Ou, às vezes, eu vou escrever produto vetor como ele mesmo, com vetor em quadrado. Então, esse é o comprimento do vetor. Às vezes, comprimento de vetor, eu vou notar com símbolo dele sem flecha, também, por simplicidade. Menos escrever. Então, nós podemos definir cosseno do ângulo como isso. Então, essa definição necessita o quê? Necessita que esse produto varia, tá? Essa fração varia. Agora eu vou escrever como eu defini comprimento, com simplesmente a letra do vetor sem flecha. Precisa demonstrar que isso varia entre menos 1 e 1. Como é que fazer isso? Eu vou dar uma dica, mas vocês tentam. Também eu acho que tem na lista. Então, considerar vetor V, que depende do x, que é definido acima. X no A mais B. Considerar produto ele como ele mesmo. A gente sabe que ele é positivo. O que isso dá para esse vetor escrito como produto x no A mais B em quadrado. Isso também é positivo. Tá? Isso é a mesma coisa. Então, abrir usando regras do produto e considerar esse quadrático. Condição para que ele seja positivo dá exatamente essa propriedade. Isso vai fazer em casa. Então, a gente pode definir cosseno do ângulo entre dois vetores, certo? Devido que o produto escalar é positivo. Então, isso é consequência 4 é consequência do 3, certo? Sem 3 não é ter 4. Quer dizer, ângulos não existem, por exemplo, no espaço de Minkowski. O espaço de Minkowski é de 4 dimensões, tem tempo como 4 dimensões. Mas tem espaço de 2 dimensões, que é parecido ao espaço de Minkowski, com uma coordenada espacial e um tempo, se chama espaço de não euclidiano Lobachevsky. E lá tem geometria da Lobachevsky, não trigonometria normal. Lá tem ângulos, lá tem retas que não são retas, ângulos que não são ângulos. Lá é produto, não é positivo. Então isso existe.
Anota aqui nosso espaço euclidiano. Então, produto escalar positivo. Então, a trigonometria normal funciona. Teorema de Pifagor, todo o resto. Certo? Agora, espaço afino. Então, até agora era espaço euclidiano. Eu não falei sobre uma coisa mais importante, que é a dimensão do espaço. Então, nós temos espaço definido como espaço euclidiano sobre números reais, né, que tem produto escalar. Então, nós promovemos espaço linear e espaço euclidiano, certo? Onde tem produto escalar positivo. Agora, vamos falar da dimensão do espaço. Dimensão aplica a qualquer espaço linear. O que é a dimensão do espaço? Então, nós vamos considerar o seguinte, a soma dos vetores, né, nos números, multiplicados por números reais. Então, no caso da soma, mais simples de escrever isso como um índice que varia. Índice varia de 1 a n. Nós temos soma vetor AI no xi. Essa soma pode ser zero. Se, por exemplo, pegar vetores acima e números acima, que isso dá zero. Por exemplo, dois vetores. Se vetor B é proporcional a A, por exemplo, x no A, então nós temos B menos x no A igual claramente zero. Então, exemplo disso. Nós sabemos que vetor B é simplesmente x no A, esse é zero. Então, vetor B se chama proporcional ao vetor A. Ou ele, se depois a gente vai introduzir espaço afino, onde tem vetores, quer dizer, como flechas, né? E esses vetores são ou paralelos ou antiparalelos. Então, vetor B pode ser esse ou esse. Vetor A é aqui, certo? Isso que nós vamos ter. Isso se chama dependência linear. Então, B depende do A. Caso de mais que dois vetores, isso é definição geral de dependência. Dependentes significa que existem constantes, assim que nem todos os zero. Como que escrever isso? Soma, por exemplo, dos módulos, a soma dos quadrados, um jeito. Soma dos quadrados desses números reais não é igual a zero, mas isso é igual a zero. Soma produtos de vetor no escalar é zero, então números nós chamamos também escalares, para distinguir dos vetores. E agora, se esse soma não é zero, significa pelo menos um x não é zero. Por exemplo, pode ser dois vetores e x e aquele lá, certo? Então, isso se chama dependência. N vetores são dependentes se essa soma é zero e existem números escalares que nem todos são zero. Se todos são zero, é óbvio que é zero. Dependência. Então, dimensão do espaço é número máximo de vetores independentes. Quer dizer, independentes, esse negado. Negado é esse. Significa que qualquer números reais, que nem todos são zero, esse aqui, quer dizer, para todos os números reais, nem todos são zero, certo? Isso aqui não é zero. Esses são vetores independentes, certo? Isso não é zero. Vetores independentes. Ok? Então, vetores independentes são aqueles que satisfazem essa propriedade. Vetores dependentes, você vai achar números escalares que multiplicam vetores dão zero, mesmo pelo menos um desses números não é zero. Vetores independentes, você não vai achar esse conjunto de escalares para esses n vetores. São vetores independentes. Então, aqui observa, pelo menos um x não é zero. Então, se nós falamos que a dimensão do espaço é n, então nós vamos ter n em cima e n em cima. Dimensão n. Quer dizer, se a dimensão é n, significa o seguinte, que o número máximo de vetores que satisfazem essa propriedade aqui, como essa definição, como esses números que não são zero, número máximo é n. Então, máximo de números é n. Então, significa que se pegar n mais 1, eles são dependentes. Porque número máximo de independentes é n. E n mais 1, qualquer n mais 1 vetores são dependentes. Quer dizer, adicionar esses a1 a n mais 1, arbitrário. E esses vetores vão ser dependentes. Vamos satisfazer a propriedade estrela aqui. E essa propriedade de dependência introduz conceito que se chama base.
na verdade, independência. Traduz conceitos, chama base. Então, se N vetores são independentes, quer dizer, nem todos N vetores são independentes, mas existe o número máximo de independentes, vetores independentes, esse número é N. Então, vamos pensar que a gente achou esses vetores independentes. É 1 e é N, nosso espaço de dimensão N. Então, isso significa que qualquer outro vetor A, certo? Pode ser expandido sobre a base. Porque isso eu vou dizer agora há pouco. Então, imagina que isso, como é que provar isso? Nós temos agora N mais 1 vetores. E dimensão do espaço é N vetores independentes. Base tem N vetores. Base, número de vetores da base, né, é dimensão do espaço. Agora, significa que existem números x, vamos pensar x0, mais soma i 1 a n xi, eu não sei quais esses números são, mas eles existem, assim que pelo menos um desses números não é zero. Então, existem esses números xi e x0, né? E n números, e 0, 1, certo? Que satisfazem essa equação. Pelo menos um deles não é zero. Imagina que x0 é zero. Pode ser? Não, porque se x0 é zero, significa que esses são independentes. Esses são dependentes, mas eles são independentes. Então, observamos que x0 nunca é zero nessa equação. Então, podemos dividir por x0. Então, se x0 não é zero, isso equivalente é o seguinte. A igual menos soma, A igual soma i igual a 1 a n, menos xi, então x0 e i. Isso que eu queria demonstrar aqui. Então, isso é equivalente a isso que eu queria demonstrar. Certo? Então, essa propriedade é expansão em base. Então, se E e I é N vetores independentes, qualquer um pode ser expandido em esses vetores. Essa é a expansão da base. Esses vetores podem ser arbitrários. Única condição se eles são independentes. Se isso no espaço linear, com dimensão n. No espaço euclidiano, que nós temos aqui, nós temos produto escalar. Então, nós podemos introduzir a base, que se chama base ortogonal. E isso significa o seguinte, produto escalar de dois vetores da base igual 1 quando i e j é mesmo, quer dizer, vetor como ele mesmo, ou 0 quando i não é igual a j. E esse se chama símbolo do Levi-Civita, certo? Quer dizer, n mais n e n menos 1, né? Dividido por 2. Isso quantos valores vai ter esse símbolo. Somente n vai ser não zero, o resto zero, certo? Então, vai ser tanto zeros. Ou, se tirar nós aqui, n quadrado menos n menos 2n dividido por 2 zeros. Certo? Então, isso aqui. Tá, na verdade não. N mais n menos 1. Esses são 0, tá errado. Esses são 1, valores 1, esses são valores 0 nesse símbolo. Por que assim? Porque isso é número dos elementos não diagonais de uma matriz n por n, considerando somente aqueles que vão em cima da diagonal principal. Porque trocar esses índices é o mesmo produto, mesmo os dois vetores, certo? Ó, agora, base que satisfaz essa propriedade aqui se chama base ortogonal. Como é que achar base ortogonal se a base não é ortogonal? Vamos pensar que a base é A1, AN, quer dizer, eles são independentes. Então, tem um procedimento algorítmico. Então, chamamos E1 vetor que é ao longo da A1. Então, lembra que símbolo do vetor sem flecha é o comprimento dele. Quer dizer, A1 é A1 a A1 raiz quadrada. Produto escalar, raiz quadrada dele. Ele é positivo, então pode pegar, a raiz quadrada também é positivo, né? Comprimento sempre positivo. Então, claramente, comprimento do vetor E1 vai ser 1. Por quê? Só calcular ele usando essa expressão para ele. Agora, vetor E2, como é que achar? Nós já temos vetor E1. E temos vetor A2, que não é proporcional ao vetor A1, porque
conjunto de N vetores são vetores independentes. Então, nós pegamos vetor A2 e tiramos o que é projeção dele no vetor E1. A2, E1, E1. Por que isso é projeção? Se expandir vetor A2 em base dos vetores E1 e o resto, certo? Vetor A2, então, quer dizer, não expandir. Quer dizer, se pegar o produto desse vetor E2, então eu não terminei agora. Esse vetor não vai ser de comprimento 1. Então, a gente precisa pegar o comprimento desse vetor, que nós temos como resultado, e dividir por ele. Senão, nós vamos ter comprimento que não é 1. A ideia é que esse vetor E2 é ortogonal ao vetor E1. Comprimento dele é 1 por definição. Agora, como aqui provar que ele é ortogonal? Então, vamos ver. Vamos fazer o produto. Então, o produto só precisa calcular o numerador, né? E1, A2, menos E1 dá 1, porque comprimento é 1. A2, E1, certo? Claramente isso é simétrico, né? Então, isso é a mesma coisa, deve ser 0. Então, nós temos 0. Então, nós já temos já dois vetores da base que são de comprimento 1 e ortogonais. Esses vetores também se chamam vetores ortonormais, certo? Vetor E3, como é que achar? Pegamos A3. Então, claramente, nós devíamos ir a dimensão a mais. Então, dois vetores sempre vivem no plano. Nós temos dimensão N, que pode ser 3 ou mais. Então, precisa do terceiro vetor que não vive no plano, que não é expressado como combinação A1, A2, ou E1 e E2. E esse vetor deve ser A3, certo? Porque ele é independente do A1, A2, porque tem N independentes. Quer dizer, se tem N vetores independentes, claramente, subconjunto desses vetores, quantidade menor deles também são independentes, certo? E tirar tudo que já tem. Quer dizer, a projeção desse vetor A3 no E1 e no E2. E dividir por comprimento dele. Quer dizer, eu não vou escrever porque tem muito para esse vetor vai ser de comprimento 1. E por mesmo raciocínio como é aqui, ortogonal E1 e A2, porque E1 e A2 ortogonais. Então, se multiplicar por um deles, vetor E3, certo? Vai ter produto A3 com esse vetor e aquele que tem aqui o mesmo vetor como ele mesmo. Então, vai dar 0, o resto vai ser 0. Produto de dois vetores ortogonais, por exemplo, se multiplicar por E1, o que nós temos? E3, E1, vai ser A3, só o numerador, né? Não precisa mais. E1. E aqui, E2 nenhum dá 0, aqui E1 nenhum dá 1, menos A3, E1. E isso dá 0. Claramente, vetor ortogonal a primeiros dois, né? Pode colocar E2 aqui e também calcular a mesma coisa, vai dar 0. Certo? Por mesmo raciocínio. Então, esse procedimento pode ser continuar. Até o quê? Até chegar a N e dar N e acabou a base. Acabou a base e construção de base ortogonal. Esse processo se chama ortogonalização, certo? Ele é completamente algorítmico, então prova que existe base ortogonal. E dá ao algoritmo construir essa base não é ortogonal, certo? Nosso curso, a gente vai considerar somente bases ortogonais. Bases ortogonais. Então, a partir daqui, base é 1. Então, a dimensão vai ser 3 a partir desse momento. Que nossa dimensão do nosso espaço físico é 3. Espaço físico, eu chamo aqui como, deve ser derivado como grão de sal, porque espaço físico tem 4 dimensões. Alguns vão dizer que 10, né? Isso é gravitação. Isso é teoria de cordas. Então, espaço físico quer dizer de cotidiano. Velocidades muito menores de velocidade da luz, nós vivemos no espaço de 3 dimensões. Não percebemos que tempo corre diferentemente em objetos que movem um respeito ao outro, com velocidades muito menores do que velocidade da luz. Isso. Então, espaço físico, espaço linear, euclidiano, de 3 dimensões sobre números reais. Tá? Existem espaços euclidianos que são sobre números complexos, né? Isso a gente não vai considerar.
Esse é o nosso espaço linear. Espaço afino. Espaço afino. Afino. O que se torna espaço linear afino? Isso pode ser introduzido por qualquer espaço linear sobre números reais em n dimensões. Como é que fazer esse espaço afino? Fazer espaço afino, adicionar o conjunto dos vetores. Então, no espaço linear de n dimensões, ele é vetores, vivem vetores, certo? E números que são escalares, certo? Também vivem lá, podem multiplicar vetores. Tem base de n vetores, tem produto... produto escalar não tem, certo? Tem, ok. Adicionar os pontos. Espaço afino vai ser esse espaço linear mais pontos. Pontos, conjunto de pontos. Pontos o quê? Pontos como, por exemplo, na lousa. Colocar um ponto é o ponto. Aquele que não tem dimensão e só ocupa uma posição nesse espaço. Então, como é que introduzir isso? Introduzir um ponto. Ou chamar início da referencial. Tá, meus desenhos não são muito bons. Por exemplo, no plano, 2 dimensões. Certo? Eu já escrevo vetores ortogonais, mas falando do espaço arbitrário. Então, na verdade, não deveria fazer isso. 2 vetores da base no espaço linear de 2 dimensões. Introduzir um ponto. Adicionar um ponto. O. Aqui. Como introduzir outro ponto? Pegar um vetor que vive no espaço linear e colocar, quer dizer, ele assim que início dele. Então, início não existe no espaço linear, existe no espaço afino. Início, quer dizer, esse ponto, do vetor A. E tem ponto P, que é o término desse vetor A, certo? Então, esse vetor pode ser expandido numa base, né? Então, como é que expandir numa base? Regra do paralelogramo nesse espaço afino. Então, se essa base é acima assim, então a expansão da base é vetor paralelo a E2 e paralelo a E1, que dá como soma vetor A, certo? Isso é o nosso espaço afino. A, ponto P, ponto O. Esse é o que? A, né, E1, produto A no E1, comprimento desse vetor, multiplicado por E1, esse é componente do vetor A ao longo do vetor E1. E2, certo? Tá, não é correto. Tá, de novo, esses não são ortogonais. Então, eu não deveria fazer isso. Diretamente escrever projeção. X1, E1, X2, A2. Quando a gente trata de ortogonal, a gente vai escrever produto escalar. Por enquanto, esse é espaço linear. Não tem nem produto e esses vetores não são ortogonais. Então, mas tem expansão do vetor E2. Do vetor A sobre E1 e E2. Essa expansão é A igual X1 E1 mais X2 E2. Certo? Então, a gente pode chamar ponto P esses dois coordenadas. Certo? Ponto O, então, 0, 0. Vetor 0 que não parte do zero e tem coordenadas 0, 0. Então, nós introduzimos coordenadas. O ponto são essas coordenadas, quer dizer, o ponto definido por coordenadas. Diferença entre dois pontos, coordenadas 2 pontos, quer dizer, diferença. Quer dizer, como é que define diferença? Pegar diferença por componente. Vai ser chamado vetor OP. Então, OP, vetor, é aquele que parte do O e, infelizmente, nesse caso, O tem coordenadas 0. Então, a diferença vai ser coordenada do vetor do ponto P. Então, esse vetor tem coordenadas x1, x2. O que é isso? Esse vetor, na verdade, A. Então, A igual OP igual x1, E1 mais x2, E2, certo? Então, é um pouco bagunçado aqui. Então, P, ponto que tem essas coordenadas. Certo? Vetor OP é aquele que tem mesmas coordenadas na base E1 e E2 como vetor OP. E esse vetor também era chamado A antes. Tá? E esse vetor, às vezes, a gente pode escrever assim. Mas lembrar que isso é uma base. Essa base é fixa. Uma base dada. Né? Na outra base, outras coordenadas. Esse é espaço afino. Então, espaço de linear que a gente aprende, talvez, nos livros, são espaço afino. A gente tem ponto, tem vetor como entre ponto
O P, o vetor entre pontos A e B, tem ponto A, ponto B, a gente desenha essa reta, passa a reta, tem flecha, chama vetor esse A, B, adição de dois vetores, coloca um vetor um ponto, chama O, por exemplo, O que incide com A, ponto termina B, outro vetor, BC nesse caso, esse vetor A, por exemplo, esse vetor B, né? Como somar dois vetores, colocar isso e desenhar outra flecha entre início e final. E vetor de soma vai ser vetor AC. Então, isso facilidade de edição dos vetores quando serem apresentados no espaço afino. Porque esse ponto junta e desaparece. Tem assim. Então, espaço afino. Então, observa, todos os livros que você vai ler, inclusive o livro do Berkeley, vai ter espaço afino introduzido antes do espaço linear. Tá? Isso é um pouco complicado a entender. Mas, se você entende, bom para você, certo? Nós é estressando aqui que espaço afino que nós vamos estudar, onde tem pontos e vetores. Às vezes, posição, nós vamos... agora, voltamos ao nosso espaço euclidiano de 3 dimensões. Tornamos ele espaço afino. Espaço afino de 3 dimensões sobre números reais. Euclidiano, aqui não sei como escrever. Euclidiano afino. Euclidiano afino. Ó. Aquele que tem espaço linear de 3 dimensões sobre números reais, onde tem produto escalar positivo, euclidiano, e tem pontos, então espaço afino. Esse não é espaço físico. Então, o espaço físico, espaço físico é esse. Nosso curso, certo? E nesse curso a gente vai considerar bases somente ortogonais, na maioria dos casos. Às vezes a gente vai notar essas bases como E1, E2 e E3, ou I, J e K, certo? Então, observa sua mão esquerda e direita, 3 primeiros dedos, né? E tenta alinhar esses dedos, certo? Assim que todos os dedos iguais sejam paralelos. Você não vai conseguir. Então, quando eu falando primeiro vetor, segundo e terceiro, né? Aqui I primeiro, J segundo, K terceiro, tem essa ordem, né? Eu posso introduzir outra base, onde a ordem é J, por exemplo, I e K. Então, se eu introduzir essa base como vetor primeiro J, segundo I, terceiro K, então, se eu anotar esses vetores mão esquerda, e esses vetores, tá, agora eu vou introduzir I com vírgula, J com vírgula, K com vírgula, para ser mais ou menos igual, 1, 2, 3, mão direita. Observa que você não consegue alinhar esses vetores, alinhar essas mãos direita e esquerda, assim que os vetores com em letras iguais sejam paralelos. Então, isso significa que existem duas classes das bases no espaço linear de 3 dimensões. Isso somente 3 dimensões. Em 2 não, 4 não. Só em 3 dimensões. Essa peculiaridade de 3 dimensões. E a gente vai chamar essa base de mão direita. Quer dizer, a base parecida de mão esquerda, onde dedos de mão esquerda parecidos com a mão direita, numerados do mesmo jeito. O primeiro dedo, por exemplo, é aquele que é indicador, depois médio, o mais longo, e depois o mais grosso, certo? Se essas bases não podem ser transformadas em uma em outra, continuamente, com uma rotação, girar as mãos, você não vai conseguir, certo? Então, tem essa peculiaridade. Isso tem a ver com produto vetorial que a gente vai estudar na próxima aula. Na próxima aula a gente vai ver por que isso é assim, certo? Talvez mais entender isso. Então, agora a gente vai sempre usar a mão direita para a base com vetor I, J e K. Quer dizer, tem uma classe de bases que podem ser transformadas uma em outra, girando a base como uma coisa rígida, como, por exemplo, dedos da mão já na posição ortogonal. Então, I, J e K são definidos assim. Você gira, tem lei de Saccaroli, gira primeiro vetor no sentido do segundo e no sentido do J, e sentido do vetor K definido pelo
Lei de Saccaroli. Então imagina aquela coisa que se chama Saccaroli, né? Se você girar nesse sentido, ela vai para cima. Então, isso é base de mão direita. Isso que nós chamamos base de mão direita. Pronto. Todas as bases que podem ser obtidos dessa base, gerando esses três vetores com uma construção rígida, também são bases de mão direita, porque mão direita pode alinhar os dedos de mão direita com vetores dessa base. Mão esquerda, esquece, é outra classe. Também bases, por enquanto, iguais como essa, não? Mas é outra classe. Agora, a gente vai considerar nesse referencial, porque nós temos espaço afino, o centro do referencial vai ser ponto O, e agora vamos ter posição de qualquer ponto P, né? Dado com o vetor R. Então, o vetor R normalmente vai notar a posição. Posição vai ser coordenadas. Ponto P vai ter coordenadas x, y, z respeito ao centro do referencial. Quer dizer, vetor R tem que aponta esse ponto P, quer dizer, aponta parte de ponto O chega ao ponto P. Vetor R, ele tem essas coordenadas, certo? Às vezes a gente vai escrever vetor R como coordenadas, certo? Isso é equivalente se nós considerarmos a base ortogonal, né? Na base ortogonal. Somente na base ortogonal a gente vai escrever desse jeito. Então, vetores têm três números. Então, isso também é equivalente a dizer que a dimensão do espaço é 3. 3 coordenadas que definem um vetor. 3 coordenadas definem um ponto, porque esse ponto vive no espaço afino de 3 dimensões. Dimensão vem do espaço linear, que é sobreposto, quer dizer, espaço afino. Então, esse é o nosso espaço físico, certo? Então, na próxima aula, a gente vai continuar estudando o espaço físico. A gente vai introduzir essa transformação que eu falei, que gira todas as bases de mão direita, gerando eles, que é rotação. Essa rotação necessita a introdução de produto vetorial. Produto vetorial é aquele que é diferente do produto escalar, o resultado dele é um vetor e ele é antissimétrico. E essa propriedade de antissimetria fala que existe duas classes da base. Então, essa próxima aula, por enquanto, é tudo isso. Termina a aula.